Elias viveu no século IX a.C. A Bíblia ela não faz um comentário concreto, definido, acerca da origem familiar do profeta Elias. Mas no capítulo 17, versículo 1 do primeiro livro histórico de Reis, a Bíblia chama Elias de Elias o Tisbitas. Isto porque, segundo a história, Elias ele morava em uma cidade chamada Tibes, que ficava geograficamente falando além do rio Jordão. Segundo a geografia bíblica, a cidade de Tibes, a sua região, o seu município, segundo a história, era uma região agrícola, sendo a região da cidade de Tibes uma região agrícola. Tudo indica que Elias era agricultor. Sendo Elias agricultor, Elias era um homem muito simples. Sendo Elias um homem simples, Elias era um homem muito humilde. Mas mesmo sendo Elias um agricultor, um homem do campo, simples e humilde, Deus escolheu Elias para uma grande obra específica. Sabe por quê? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha pela aparência e julga pela aparência, mas Deus, ele olha na sua presciência para o coração. Em outras palavras, quando Deus arquiteta e quando Deus resolve levantar alguém, Deus, ele efetua a sua vontade. Haja vista que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aquelas que não são para confundir aquelas que são. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E a Bíblia diz que Deus levanta os pequenos lá do monturo do pó para fazer se assentar juntamente com os príncipes e com os reis. Mas eu quero que você preste muito bem atenção, porque o relato histórico destaca Elias. Ele aparece no cenário, no contexto da nação de Israel, em um momento de crise espiritual. Sabe por quê? Porque no capítulo 16, a partir do versículo 29 do primeiro livro histórico de Reis, a Bíblia diz que Acabe reina sobre Israel no ano 38º de Asa. E quando Acabe reina sobre Israel, ele toma como esposa uma mulher chamada Jezabel. Quem conhece a história sabe que Jezabel era filha de Etibal. Etibal era rei dos Sidônios. E segundo a história, quando Jezabel nasce, ela foi consagrada a Baal. Em outras palavras, Jezabel era sacerdotisa de Baal. Quando Acabe reina sobre Israel, que toma Jezabel como esposa, a Bíblia do capítulo 16, versículo 30 do primeiro livro histórico de Reis, usa a seguinte expressão: e fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia usa essa expressão dizendo e fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor, isto significa que Acabe se apostatou de Deus. A palavra apostatou está associada com a palavra apostasia. A palavra apostasia significa abandono, desprezo. Em outras palavras, Acabe rejeitou, abandonou, desprezou a lei de Deus, as ordenanças de Deus, o oráculo de Deus. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que não só Acabe se apostatou de Deus, como também fez Israel se apostatar de Deus. Quem conhece a história sabe que a nação de Israel foi uma nação eleita por Deus. Deus escolheu e elegeu e predestinou a nação de Israel para a salvação. Porque a única nação que foi predestinada por Deus para a salvação foi a nação de Israel. Eu não estou aqui falando de pessoa individual, eu estou falando aqui de nação.
É por isso que, à luz da escatologia bíblica, Israel é o relógio escatológico